Eu gostaria de me dirigir a todos os nossos seguidores, a todas as pessoas no mundo inteiro que seguem a Rádio e TV Conexão News FM, aqui direto de Faina, Goiás, para todo o estado de Goiás, Vale do Araguaia, para todo o mundo, não só o Brasil. Que na palavra de Deus diz: dar honra a quem honra merece. E eu gostaria nessa palavra de honrar a minha esposa, Maíse Godoy. Esse vídeo é para dizer ao mundo da grandiosidade que é essa mulher. Eu gostaria de contar um pouquinho da nossa história para o mundo inteiro, para que todos vocês, nos 4 cantos do planeta, que acompanham a Rádio e TV Conexão News FM, que acompanham esse nosso sonho, possa conhecer a minha esposa, a minha família, Maíse Godoy. No ano de 2012, eu estava já há muitos anos separado da minha primeira família. Eu me casei em 1991 com uma pessoa aqui em Goiás. Em 93 nós tivemos uma filha, que é a Carita Lana. Em 94 nós nos separamos. E de 94 até 2012 eu estava aí pedindo a Deus que nos concedesse, que nos desse a honra de construir novamente uma família. Eu estava ali no interior de Goiás, na cidade chamada Niquelândia. No final de semana nós trabalhávamos, eu tinha parado com comunicação, com rádio, com jornalismo. Nós estávamos trabalhando com vendas de purificador de água. E num determinado domingo, nós lá na porta do hotel, sentados numa manhã, passando famílias, se dirigindo provavelmente para a igreja. E eu fiz um pedido para Deus, que eu gostaria que Deus me desse novamente uma família, porque eu não aguentava mais ficar sozinho de hotel para hotel, eu queria construir uma família. E aquele pedido passou, eu esqueci, e só que Deus, Ele não esqueceu. Quando foi no final de 2012, eu recebi uma ligação estranha de um ex-patrão meu, e nessa era de chip, né, você muda de telefone, você muda de chip, então fica muito difícil a pessoa saber aonde, qual o número que você tem. Eu recebi essa ligação, coisa de Deus a gente não se discute, né? Eu recebi essa ligação oferecendo para que eu pudesse viajar para Santarém, no Pará, para vender os anéis de formatura, no qual eu já tinha trabalhado para ele há 10 anos atrás. Isso, nós estamos falando de 2002. E assim eu aceitei. No começo do ano de 2013, no dia 18 de março de 2013, eu viajei para Santarém, no Pará. No dia 26 de março de 2013, eu fui para a sala de aula, onde estava a minha futura esposa sentada me esperando para fazer uma divulgação da venda do anel de formatura. Maíse estava sentada bem na frente. Acredite, foi amor à primeira vista. Foi coisas de Deus. Coisas de Deus a gente não se discute. Coisas de Deus a gente simplesmente cumpre. Era o nosso primeiro encontro. Logo na sequência, eu fui visitá-la na sua casa, porque lá os alunos preenchiam uma ficha para que nós pudéssemos visitá-los para comercializar o anel de formatura. E assim ela fez, ela comprou o anel dela. Quando eu conheci a Maíse, ela tinha 2 empregos. Ela trabalhava para cuidar do Arthur, que na época, quando eu conheci, tinha 3 anos de idade. Ela trabalhava numa loja de plantas e também ela era manicure, pedicure, e fazia isso nas casas das pessoas. Eu conheci aquela mulher guerreira, porque Deus
preparou a Maíse para mim. Conheci, começamos a nos entender, começamos a conversar, e eu fui começar a entender a grandiosidade de Deus na nossa vida, porque Deus me colocou numa família de pessoas evangélicas, de pessoas tementes a Deus, aonde tinha um intercessor que eu nunca vou esquecer na minha vida, que era o seu Daniel Sussuarana, um homem de Deus extraordinário, um intercessor, um homem que cuidava da família como ninguém. Eu tive a honra de conviver com ele, e que depois de tudo do nosso relacionamento, no dia 6 de dezembro de 2021, Deus levou ele para a glória. Mas o legado dele ficou na família, especialmente na minha pessoa, que eu não consigo esquecer dos nossos passeios, das nossas andanças. Deus me colocou na família do Daniel Sussuarana, onde tem a dona Graciete, que é a minha sogra, uma mulher maravilhosa, extraordinária, generosa, e que ao todo são 8 filhos. Além da minha esposa, Maíse, temos a Miriam, que é uma segunda sogra para mim, uma segunda mãe para minha esposa, que sempre cuidou dela. A Mara, a pessoa maravilhosa, a Maisa, minha cunhada, a Marília, aí vem o Diego, o Daniel, o Demétrio, vem meus concunhados, o Márcio, que é o marido da Miriam, que para mim é o segundo pai da minha esposa. Aí vem o Ximenes, o Sidney, o Evandro, a Adriana, famílias extraordinárias. Eu e a Maíse, nós começamos a nos entender, fomos para Goiânia, ela foi para Goiânia, chegou lá no dia 12 de junho, dia dos namorados, e ficou comigo 3 meses em Goiânia, e quando foi no dia 31 de agosto, nós retornamos para Santarém para definitivamente começar a nossa história, começar a nossa vida. Veja, para vocês terem uma noção o que é a importância de você ter Deus verdadeiramente na sua vida e a importância de você obedecer Deus e ouvir a tua esposa, para que teus dias sejam maravilhosos aqui na terra. A obediência a Deus, a obediência à tua esposa gera tranquilidade, paz, amor. Mas quando você não obedece uma das duas partes, você pode sofrer muito. Você pode ter muitas decepções. No dia 7 de setembro, eu conheci aquela pessoa que seria o meu pai em Cristo Jesus. Aquela pessoa que iria me ganhar para Jesus, queria me conduzir ao propósito de Deus na minha vida, que era quando me colocou na família evangélica, mas eu tinha que me converter. Ele, em Santarém, ele trabalhava como purificador de água, e eu conheci ele no dia 7 de setembro. E quando foi no dia 20, ele me deu um dos melhores presentes que um ser humano poderia ganhar, 13 dias depois, que foi me inscrever no Encontro com Deus, um evento conhecido muito no Brasil inteiro, principalmente nas igrejas e células, as igrejas do MDA, do Modelo Discipulado Apostólico, que é um evento onde você fica 3 dias isolado do mundo, isolado da comunicação, conhecendo o Peniel, lá no Peniel, início à palavra de Deus. Foi no dia 20, 21 e 22 de setembro de 2013. Depois de participar desse evento, do Encontro com Deus, no dia 29 de setembro de 2013, nas águas do rio Tapajós, em Santarém, no Pará, eu me batizei nas águas. Eu nasci de novo. Eu me batizei, eu realmente nasci de novo. Mas continuei ainda sem entender aquele propósito que Deus tinha na minha vida. Eu e a Maíse, nós e o Arthur, fomos morar juntos
durante até de 2013 até 2017, quando Deus preparou o nosso casamento. No dia 16 de junho de 2017, num casamento coletivo, nós nos casamos na Igreja da Paz Santarém, a Paz Church Santarém. No dia 17, no dia 16 foi o casamento no civil e no dia 17 foi o nosso casamento religioso, casamento na igreja, aonde nós oficializamos perante Deus e perante o homem a nossa união. No dia, muita luta, muita batalha, construindo a nossa vida, trabalhando, lutando, a Maíse sempre do meu lado, sempre me dando apoio, sempre estando do meu lado. Porém, eu ainda não tinha entendido o real propósito de Deus na nossa vida, especialmente na minha vida, que era justamente para que eu pudesse obedecer a Deus e obedecer a minha esposa. Olhar as instruções da minha esposa, que era uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, que é até hoje, que Deus me concedeu para mudar a minha história, para mudar a minha vida verdadeiramente. Mas mesmo assim, eu não queria entender, não estava entendendo e fazia as coisas sempre do meu modo e da minha maneira. A nossa vida sempre foi altos e baixos, mas o mais importante, a Maíse sempre do meu lado. A Maíse sofrendo com todas as dificuldades financeiras, com todos os problemas, aquela mulher jovem, aquela mulher lutadora, sonhadora na vida, sempre ao lado do marido. Honrando aquilo que o seu finado pai falou: fique ao lado do seu marido, esteja ao lado do seu marido em todos os momentos. E assim ela ficou do meu lado, mas eu sei entender o real significado de Deus na nossa vida. Por isso que a nossa vida tinha tudo, ou tem tudo para ser uma maravilha, mas devido à minha não obediência a Deus, verdadeiramente, não da boca para fora, e a minha obediência à minha esposa, que é a mulher que está do meu lado, a gente acabou sofrendo muito. 2021 foi a perca do meu sogro, o seu Daniel, que para nós foi um sofrimento muito grande, porque sempre foi um homem intercessor, sempre foi um homem temente a Deus, nos princípios da palavra de Deus, nos princípios da honra a Deus. E veio a pandemia, nós com muita dificuldade, com muita batalha, construímos uma casa muito grande, que era realmente um grande sonho nosso, de ter o nosso lar, ter a nossa casa. A dificuldade financeira continuou, a dificuldade financeira pegando a Maíse sempre do meu lado. A sua família, que é esses que eu citei aqui, sempre nos apoiando, sempre a minha sogra, Dona Graciete, sempre com uma palavra amiga, sempre com uma palavra no momento certo, nos apoiando, nos incentivando, mas as dificuldades continuavam. No dia 8, e 9 e 10 de junho de 2023, com toda a luta, nós participamos de um evento chamado Paz Conference. É a conferência da Igreja da Paz Santarém, lá em São Paulo. Foram 3 dias de avivamento, 3 dias maravilhosos, onde nós estávamos numa crise financeira, numa crise conjugal muito grande. O nosso casamento estava praticamente destruído, não por culpa da minha esposa Maíse Godoy, mas por culpa do seu marido que vos fala, por não obedecer verdadeiramente a Deus e, consequentemente, não obedecer a minha esposa. Fomos para a conferência arrebentado, destruído. E ali Deus fez uma obra tão importante na nossa vida.
uma das melhores obras que Deus poderia fazer na vida de um ser humano. O nosso casamento praticamente destruído. Deus nos deu a honra de conceber uma filha. Olha para vocês verem a grandiosidade de Deus na vida do ser humano. Com todas as crises que nós estávamos passando, olha o propósito que Deus tem na vida de cada um. Quando chegamos, retornamos, naquele famoso 12 de junho, o Dia dos Namorados, que é o 12 de junho que ela foi para Goiânia em 2013. 10 anos depois, no mesmo 12 de junho, Deus concebeu a graça da nossa filha. No dia 3 de março de 2024, uma manhã de domingo chuvosa, nasce Ana Chloe Sussuarana Godoy, um dos meus maiores patrimônios. Aquela menina que veio para cumprir um propósito que Deus tinha na nossa vida, da nossa luta, da nossa garra, que o nosso casamento tinha um propósito. O nosso casamento, meu e da Maíse, tem um propósito de Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. Nasceu a nossa filhinha, Aninha, Ana Chloe. Uma menina que hoje, nessa gravação que eu estou fazendo, no dia 1º de fevereiro do ano de 2026, ela está com 1 ano, depois de amanhã, dia 3, ela faz 1 ano e 11 meses. Ela tem sido uma menina tão maravilhosa, uma menina alegre, uma menina que pega o microfone da Rádio TV Conexão News FM e grita papai. Quando ela escuta nas nossas vinhetas, nas nossas reportagens, Carlos Godoy, ela dá um pulo, ela grita de alegria, ela tem nos trazido tantas alegrias. A nossa filha veio para salvar o nosso casamento, mas mesmo assim, eu ainda continuei sem entender o propósito de Deus na nossa vida, que é o propósito de mudança, o propósito onde Deus, mesmo tantos anos depois, e a gente sofrendo, com problema financeiro, nada dá certo, porém a culpa não era e não é da minha amada esposa, a culpa não é do meu amado filho Arthur Gabriel, que é um menino de ouro, um filho maravilhoso, exemplar, um filho que só tem me trazido alegrias, um filho que só tem tido elogio em todas as escolas que ele estudou, um filho que aonde ele vai, ele é elogiado por todos e por tudo. Um filho honesto, generoso, amoroso. Então Deus tem esse propósito na nossa vida, mesmo passando por todas essas dificuldades financeiras. Eu quero dizer aos nossos seguidores, aos meus seguidores, que eu ainda acredito no propósito que Deus tem na nossa vida e que agora tivemos que provisoriamente separar de corpos para que as coisas que estavam tão apertadas para nós pudesse dar um rebuliço, pudesse dar uma mudada, pudesse dar uma reviravolta novamente. E esses momentos, só refletindo tanto, pensando tanto, analisando tanto, eu fui ver aonde estavam os erros, aonde eu errei, porque eu preciso claramente entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Estou, mesmo com muito sofrimento, entendendo o propósito que Deus tem na nossa vida. O propósito na palavra de Deus, o propósito verdadeiramente, que a obediência tem que partir de nós. Eu tenho que ser obediente a Deus e a minha esposa, ouvir a minha esposa mais, conversar mais com a minha esposa, entender mais o propósito que Deus tem na nossa vida. Eu quero me dirigir a você, minha amada esposa.
Eu te amo. Desde 2013, quando eu te vi pela primeira vez naquela sala de aula, foi no Colégio Aloysio Nunes, Santarém, Aloysio Martins, em Santarém. Foi a mudança genuína da minha vida. Porém, eu te peço perdão aqui publicamente, para o mundo inteiro, por eu não ter entendido antes o real propósito e significado de Deus na minha vida. O porquê que Deus me mandou para Santarém, o porquê que Deus colocou você na minha vida. Hoje eu estou entendendo claramente que daqui uns dias, meu amor, nós poderemos testemunhar a verdadeira obra que Deus fez na nossa vida, a transformação que Deus fez na nossa vida. Obrigado por você estar do meu lado até hoje. Obrigado por você não ter desistido de mim e da nossa vida. Obrigado à família Sussuarana. Obrigado, dona Graciete, minha querida sogra, por estar sempre do nosso lado, nos apoiando, nos incentivando. Obrigado a todas as minhas cunhadas, a Mara, Marília, a Miriam, a Maisa. Obrigado aos meus 3 cunhados, Daniel, Júnior, que eu quero aqui pedir perdão para você, meu cunhado, por muitas coisas, por muitas palavras, talvez. Mas eu quero dizer para você, Daniel Júnior, que você está aqui no meu coração. A você, Diego, meu querido cunhado, Demétrio. A você, Márcio, meu concunhado, meu segundo sogro. A você, Ximenes. A você, Evandro. Enfim, toda a família Sussuarana. Eu quero dizer a vocês que Deus tem um propósito na nossa vida e que Deus vai mudar a nossa história. Que Deus vai mudar, porque a Ana Chloe, ela veio para fazer essa revolução, para fazer com que o seu pai possa entender verdadeiramente o significado da nossa vida, o significado, o porquê que ele aceitou o meu pedido de colocar uma família na minha vida e colocar vocês na minha vida. Amo vocês e que em nome de Jesus eu poderei voltar aqui nesse mesmo canal, o canal do YouTube da Rádio TV Conexão News FM. Eu poderei dizer ao mundo e testemunhar e mostrar a revolução que Deus fez na nossa vida. Eu e a minha esposa, em nome de Jesus, nós estaremos prontos para restaurar casamentos que foi destruído pelo tempo, que quase foi destruído como o nosso, que passou por tantos problemas, por tantas adversidades, mas que eu e a minha amada esposa, nós poderemos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, restaurar casamentos, ajudar as pessoas que passaram e estão passando pelo mesmo que nós estamos passando. Nós vamos voltar aqui para testemunhar a verdadeira obra que Deus fez em nossas vidas. Eu quero aqui agradecer uma pessoa em especial também, fazendo essa homenagem para minha esposa, Maíse Godoy, para ela, para o mundo inteiro saber da mulher que ela é, da mulher digna, honesta, generosa e conhecedora da palavra de Deus. Eu quero aqui também homenagear uma pessoa muito especial em Goiás, na cidade de Faina, que é a minha querida cunhada, comadre Sirlene Godoy. Uma mulher maravilhosa, extraordinária, uma mulher de ouro, uma mulher generosa, amiga, meiga. Muito obrigado, comadre Sirlene, mulher do meu irmão Mauro Godoy, por tudo que a senhora representa na minha vida e na nossa vida. Eu amo a senhora em Cristo Jesus, por tudo que a senhora representa na minha vida no longo dos anos. Obrigado pela senhora existir na nossa vida. Minha esposa, a Maíse, não desista do nosso casamento. A Ana Chloe veio para revolucionar a nossa vida.
ela veio para fazer com que eu, Carlos, possa entender definitivamente o propósito que Deus tem na nossa vida. Eu vou voltar aqui nesse mesmo canal, testemunhando a nossa vitória, testemunhando a honra que Deus fez na nossa vida, testemunhando a revolução que Deus transformou na nossa vida. Eu creio em Cristo Jesus que a nossa vida será totalmente transformada e que o propósito será verdadeiramente alcançado. Minha esposa, eu te amo. Minha filha Ana Chloe, como eu te amo, minha princesinha. Meu filho Arthur Gabriel, você é o meu orgulho. Como eu te amo, meu filho. Deus nos abençoe. Até a volta, testemunhando a revolução. E eu creio e acredito na revolução que Deus fará em nossas vidas. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, eu preciso de